Vocês sabem que é período da medida? Sabe? Foi, pode ir. Eu quero começar aqui com algumas questões assim, algumas perguntas básicas, tá bom? Tá bom, perguntas básicas. Então, caso, assim, ó, pergunta, questão número 1. Tome um número ao acaso x e 0,1. Tá bom. São números que você pegou ao acaso. Esse número vai ter uma expansão decimal. Então vai ser a 0, a 1, a 2. Quantas vezes o dígito 7 aparece no a pergunta está clara? Vamos voltar? O número foi pegou a acaso. Quantas vezes o dígito 7 vai aparecer? Porque acontecer do dígito 7 não aparecer. Quando você aparecer uma vez só, uma quantidade infinita de vezes ou infinitas vezes. Vamos votar. Quem acha que nunca aparece? Quem aparece uma quantidade infinita de vezes? Beleza? Então o número vai pegar a casa, uma quantidade infinita de vezes. Fala qual dígito que você mais gosta? O mais gosto? Nesse intervalo? Fala aí. 07. 07. Tá. Lucas, fala aí o que você gosta. No caso 2, né? 13. Tá bom. Então, agora o negócio é o seguinte, ó. A pergunta é se para quase todo número, quase todo número x fizer 1, o bloco, esse bloco aparece infinitas vezes. Vocês estão entendendo a pergunta ou não? Eu peguei um x, aí tem um bloco, o bloco é 0, 7, 1, 3. Quantas vezes esse bloco aparece no número? Pode nunca aparecer. Pode aparecer uma vez esse bloco, mas eu estou realmente falando do bloquinho. Esse bloco pode aparecer infinitas vezes. Quantas vezes esse bloco aparece? Está clara a pergunta? E claro que eu coloquei para quase todo número, porque se fosse para todo número, a pergunta já seria trivial, não tem o que fazer. Porque você pega o x igual a 1/3, esse negócio é 0,333. É claro, esse bloco nunca vai aparecer nesse número. Na verdade, se for um número racional, a pergunta já é trivial, não vai aparecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que eu já coloquei para quase todo, porque eu já notei que se for para todo número, essa pergunta é besta. Então, agora para quase todo. Tem uma palavra aqui que eu coloquei aqui, ao acaso, ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. O que significa ao acaso? E tem outra palavra aqui para quase todo, também ninguém reclamou. Teria que definir o que significa para quase todo. Por que vocês não perguntaram? Porque vocês já sabem que significa para quase todo? Para quase todo uso de medida? Não sei, eu não defini. Professor, o intervalo podia ser aberto ao invés de fechado? Ia mudar a pergunta? Não. Tem duas perguntas editoriais dos números, agora vou imaginar uma situação aqui. Eu vou pegar um gás, tem um recipiente aqui, tenho
partículas aqui se movendo pela lei de Newton. Então, isso tem volume V. E eu estou assumindo que o sistema é conservativo. Beleza, então o que eu quero fazer agora é, eu vou pegar, eu estou na sala, eu sou um cara mesquinho, eu vou querer colocar todas essas partículas, então é o oxigênio, e eu quero colocar só as partículas em torno da minha cabeça. Então só eu vou respirar, todo mundo vai morrer. Beleza? Então essa aqui é a situação do tempo igual a zero. Se o Gustavo estiver aqui, então o Gustavo vai. Não tem oxigênio para ele, certo? Beleza. O que vai acontecer? O sistema vai passar, o tempo vai passar, e qual vai ser a nova configuração do sistema? As partículas se distribuir. Então, beleza. Imagina que eu poderia ter quebrado essa sala em quadrados de tamanho iguais, né? Beleza? Então eu teria vários quadradinhos, concorda? Mas só um dos quadrados tem partícula. Então no futuro, o que vai acontecer? No futuro, o que vai acontecer? A probabilidade de se encontrar partícula em cada quadrado vai ser a mesma, não vai? Então está no futuro, a ocupação é uniforme. Qual o princípio que fala que isso vai acontecer? Maximização da entropia? Segundo a lei da termodinâmica, né? Fala que todos os estados vão ser igualmente prováveis. O que eu vou provar para você é que matematicamente não existe a lei da termodinâmica. Em algum tempo futuro, essas partículas vão ter que voltar e ficar todas em torno da minha cabeça de novo. Beleza? Tá. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Eu começo com o gás concentrado, essa é a minha condição inicial. Eu deixo o sistema evoluir. Por alguma coisa, tem essa lei da física, que chama o princípio da maximização da entropia, vai falar que o gás vai expandir, o estado futuro do sistema é ocupar toda a sala igualmente. Só que eu vou provar, e não vai ser difícil provar, que em algum tempo futuro o sistema vai ter que fazer o quê? Ele está ocupando a sala de maneira uniforme, a entropia vai começar a diminuir, então a maneira que ele volte, isso fique ar dentro da minha cabeça. Esse teorema, que nós chamamos de teorema do ciclo de Poincaré, que vai falar que as coisas vão recorrer, ele foi provado não, ele foi discutido por Poincaré em 1890. Poincaré tem um livro famoso que chama A Estabilidade do Plano dos Três Corpos, ele publicou na Acta Matemática. E aí, em 1903, o cara Teodori deu a prova que eu vou dar para vocês hoje. Que é igual ao teorema da medida. Beleza? Vamos começar. E esse teorema de Poincaré, eu quero provar que... Vou provar o teorema de Poincaré no caso geral. Quero discutir a aplicação para isso aqui. E depois quero criar uma aplicação que resolve essas perguntas que eu fiz. Está claro o programa da nossa aula ou não? Vocês têm alguma reclamação para fazer? Algo que não ficou claro? Não? Beleza. E para fazer o teorema de Poincaré, eu vou precisar de algumas definições. Então eu vou colocar elas aqui. E aí, a gente discute o que está claro. Inclusive, a primeira vez que eu vi o teorema, eu já tinha ouvido falar do teorema de Poincaré. Eu estava estudando o livro do Arnold, Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica, e ele lá criou uma versão do teorema de Poincaré para sistemas hamiltonianos. Você sabe qual livro eu estou falando, né? O que eu vou fazer, então, eu vou fazer o seguinte, vamos considerar M. Para mim aqui vai ser um espaço topológico ou métrico. Espaço
E eu vou considerar f de m para m mensurável. E eu também vou pensar nesse espaço, será topológico métrico, V de m é a sigma álgebra de Borel. A gente sabe que é a sigma álgebra de Borel de m? Beleza. A gente sabe que é mensurável? Vocês estão avançados, então. Se alguém não sabe o que é mensurável e está com vergonha de perguntar, pense em contínuo. Então, eu tenho uma transformação, ela é de m para m. Então, o que ela está fazendo? Eu tomo um certo ponto de m. O que eu faço, então? Eu considero f de m. Aí eu vou chamar o iterado. E aí eu posso considerar f de x. Que eu vou chamar, vou usar a seguinte notação, f2 de x, que é o segundo iterado, assim por diante. Então, se eu tiver ele aqui, que esse aqui é o meu m, eu tomo um certo ponto x. Aí eu vejo a ação f de x, cai aqui, itero de novo, f2 de x. Em geral, eu estou interessado nesse objeto, f de x, que é n natural, esse aqui é chamado órbita de x. Beleza? Então a órbita vai ser o conjunto dos pontos que, se dado x, x eu vou chamar de condição inicial, eu vou iterando por f e ele vai fazendo um caminho aí. Eu vou fazer o seguinte, essa aqui é a minha definição. Dizemos que uma medida mi definida da sigma de Borel é f invariante se mi a inversa, não é a inversa, que é pré-imagem. Todo mundo sabe que essa notação pré-imagem é de A é igual a mi de A para qualquer A Borel. Pedro, você acabou de falar que não é inversa? Não, é a pré-imagem. Então eu quero dizer o seguinte, ó, f é menos 1 de A, essa definição. São todos os pontos x de n, tá ok? F de x A em A. Porque talvez a minha transformação não é inversível. Uma das coisas que pega, por exemplo, ó, a primeira vez que eu vi essa definição, eu achei ridícula, porque por que tem inversa aqui? A inversa não é da imagem, por que não é F? Tem razão muito profunda e razão meio coxa. Por exemplo, se matematicamente não faria sentido se você colocasse só F aqui. F de A. Você sabe por quê, né? O Lucas sabe por quê. Por que poderia acontecer? Você tem um conjunto boreliano e a imagem dele não é boreliana. Então a definição já não estaria. Agora, a pré-imagem do conjunto de Borel é sempre Borel. Então a definição funciona. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo que se não tivesse o menos 1 aqui não funcionaria de jeito nenhum. Se a transformação é inversível, aí você colocar f ou f menos 1 tanto faz. Mas a maioria das transformações que estiver interessado não é inversível, você vai precisar da pré-imagem. Beleza? Isso por si só já é uma coisa interessante, então se a medida é invariante, ela vai satisfazer isso aqui. Tem um tema interessante, se um sistema dinâmico preserva uma probabilidade, uma medida. Se essa medida é finita, eu posso transformá-la numa probabilidade. Se o sistema dinâmico preserva uma probabilidade, eu posso tratar esse sistema dinâmico com técnica estocástica. Ele liga também o processo estocástico. Isso tem uma outra hora. Também eu posso provar o seguinte teorema. Teorema. Se M é compacto e F é contínuo, o conjunto das probabilidades de Borel, definido das probabilidades borelianas, definidas nessa sigma álgebra, e esse conjunto de probabilidades é compacto, metrizado,
E segue o teorema que f sempre preserva uma probabilidade invariante. Então, a ideia é que existe uma medida invariante, ela é bem geral. Se M é compacto e F é contínuo, isso é sempre verdade. Muita palavra difícil junto. Vou querer iniciar o teorema ali. Esse seria o teorema. Então vamos lá. Seja F de N para N mensurável e Mi uma medida F invariante. Beleza? Tá ok. A medida de M. Então, na verdade, esse teorema eu poderia ter falado assim, que μ é uma probabilidade, né? Porque se a medida é finita, eu posso transformar numa probabilidade, né? Só que normalizando. Bom, mas aqui eu tinha uma medida mensurável, pensa em um lugar assim. Só que μ é finita. Então, agora, dado um E em N mensurável, beleza? Seja E0 contido em E o conjunto dos pontos que nunca retornam a E. Tá claro que é zero? Então eu comecei, aqui está N. Vamos só ver, aqui está N. Você me dá um conjunto E0 qualquer. Esse aqui é E. Aí dentro de E, eu vou pegar todos os pontos E0, que se eu iterar, o que vai acontecer? Eu pego um ponto daqui, eu itero, depois itero de novo, itero de novo, itero de novo. Então o que vai acontecer? A órbita desse ponto, então, se x estiver em E0, a órbita de x, ela, se eu pegar a intersecção com E, ela vai ser só o ponto x. É claro? Ela nunca mais vai entrar em I. Beleza? Então, a medida de E0 é nula. Além disso, o conjunto, além disso, os pontos, vou colocar assim, ó, Mi QTP. Todo mundo aqui sabe o que é QTP? Aqui termina em bits. Mi quase todo ponto, então para quase todo ponto com respeito a Mi, os pontos de E retornam infinitas vezes. Então esse aqui é o teorema da recorrência de Poincaré. Então o que ele está falando? Eu vou precisar de uma transformação mensurável, então pensa numa transformação contínua, se você quiser. Uma medida invariante por F, que é aquela definição que eu coloquei, finita. Aí você pega um conjunto mensurável qualquer. E olha para os
pontos que estão em E que nunca vão retornar em E. O que ele fala? O teorema fala que, é claro, eu não coloquei aqui, mas é mensurável. Deixa eu colocar aqui assim. Mensurável. E, claro, a medida de E é positiva. Essa medida de E é positiva. Então, o conjunto dos pontos que nunca retornam tem medida nula. O que ele está falando? Que quase todo ponto com respeito a mim, então, um conjunto de medida positiva. E se eu renormalizar o conjunto de medida 1, os pontos vão retornar infinitas vezes. Vamos discutir mais o que o teorema está falando? Quer que eu desenhe, dar uma ideia ou está claro? Dá uma ideia, assim, mais de 7%. Eu vou fazer esse desenho de novo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho ele. Naquele exemplo que eu dei, vamos pegar no exemplo do gás, da caixa de gás, beleza? Vou pegar aqui na caixa de gás. Eu tenho duas partículas aqui. Quem seria meu F, quem seria meu E e quem seria meu medida? Vamos só fazer esse cara encaixar. O F, o sistema dinâmico, seria o sistema dinâmico newtoniano. Como eu faria esse negócio? Eu vou pegar as equações de Hamilton, resolver ela e achar o fluxo do sistema, beleza? Então vai ter isso aqui de R2E para R2E. Isso aqui é o fluxo. A minha medida μ vai ser a medida de Liouville. Você já ouviu falar isso? Tem uma medida. Todo o sistema hamiltoniano preserva o volume do espaço de fase. Todo o sistema hamiltoniano tem essa propriedade. Na verdade, uma propriedade chama a fórmula de Liouville. Ele sempre preserva o volume do espaço de fase. Porque o que acontece? Se você olhar para as equações de Hamilton-Jacobi, escrever o jacobiano dela como traço, o traço é zero. E o volume do espaço de fase evolui como sendo exponencial da integral do traço. Como o traço é zero, o volume é preservado. Aí, como eu crio F? Porque meu F é uma transformação, né? O que eu faço? Eu vou falar que meu F, quem é a definição do meu F? Meu F seria, por algum tal, eu fiz isso aqui. Por algum tal. Isso aqui chama mapa tempo 1. Agora eu tenho um mapa, que ele está sendo discretização do fluxo, tem uma medida que é preservada. Beleza? Beleza. Aí eu tenho um conjunto aqui com medida positiva, porque ele tem volume positivo. E eu comecei com condição inicial aqui. O que o teorema está falando? O teorema está falando que esse negócio vai para algum lugar que eu não sei, o teorema não fala para onde ele vai, só fala que ele vai retornar. Agora, a condição inicial do problema é a condição inicial dessa partícula aqui, né? Desse produto aqui, R2N. Então, esse conjunto aqui, essa condição inicial, vai ter que voltar para o próximo grau. Então, esse não é o E, né? Esse aqui seria o E. De fora. Então, ela vai ter que retornar. Isso implica que a entropia teria que diminuir Opa. Mas não poderia ter, por exemplo, uma partícula que está no E0 que nunca volta? Pode. Só que isso tem medida nula, é isso que esse negócio está falando, porque ela não tem importância nenhuma. Ela não pode ter volume positivo. No caso aqui de medida de Liouville, você fala assim, você fala, você pegou, então você pega uma condição inicial, pega uma bola em torno dela, a bola tem medida positiva. Esse ponto tem que retornar para a bola infinitas vezes. Aí você podia falar assim, mas tem um ponto que não retornou. Beleza, mas esse ponto aqui tem medida nula. Um ponto só tem medida nula. O conjunto dos pontos que retornam vai ter volume. Entendeu? Isso que eu estou falando. Isso aqui dá uma discussão do caramba, inclusive muitas as más línguas, né? Tem o livro das intimidades de Boltzmann. Fala que uma das razões de Boltzmann ter se matado foi essa. Então, a discussão que surgia é o seguinte. O Poincaré falou isso,
Aí o pessoal falou, então a entropia não pode crescer sempre. Né? Então a entropia vai ter que diminuir alguma hora. Aí o Boltzmann falou, não, tudo bem, a gente podia estar vivendo num universo onde agora a entropia está crescendo. Pode acontecer que a lei do universo mude, a entropia passa, a lei fundamental é a entropia tem que crescer. Beleza. Aí o Boltzmann também argumentou que a entropia cresceu não é um argumento estatístico, não determinístico. Em média vai crescer. Aí tem um cara chamado Mark Katz, ele calculou o tempo médio de retorno, porque esse teorema não fala quanto tempo leva para retornar, só fala que vai retornar e retornar infinitas vezes. Aí tem um lema chamado lema de Katz, que calcula para você o tempo médio. Mas para calcular o tempo médio ele tem que assumir uma outra coisa sobre a F, que é fundamental na mecânica estatística, que é a propriedade de periodicidade de F com respeito à medida, que é o que eu não queria discutir com vocês. Mecânica estatística, toda mecânica estatística ela assume que esse mapa criado dessa maneira é Erdogan. Que é uma hipótese que é uma verdade. Oi? Pegando a definição do UGM similar infinito de G direita com complexidade do sistema. Vamos dar um exemplo. Tem essa hipótese aqui que o Mi é infinito. O exemplo está claro agora? Melhorou? Melhorou? Então tá. Então você está vendo que para sistema físico vai ter que recorrer. Vamos discutir a prova Vamos discutir a prova aqui que o Arnold dá. O Arnold fala o seguinte, ó. Tá, então vamos assumir que a gente conseguiu provar que o volume do espaço de fase é invariante. Beleza? Vamos assumir isso. Então o que o Arnold fala? Pega um ponto X aqui. Você está com o sistema, esse aqui é o fluxo hamiltoniano. E o volume do espaço de fase é invariante. Pega uma bola em torno de X. Beleza? Agora, eu estou com energia finita. Então, se eu olhar para a casca de energia, ela é compacta. Beleza? Significa que ela é finita, o volume do espaço de fase é finito. Agora, evolui essa bola pelo fluxo de. Esse fio evoluindo pelo fluxo, ele vai fazer alguma coisa aqui. Só que se esse cara tem volume V, esse cara aqui tem que volume? V0 também. Porque não tem, a gente falou, volume invariante, o volume nunca muda. Agora imagina que você vai ter uma sequência, por exemplo, eu itero esse cara pelo F, tem um novo V. Itero de novo, tem um novo V. Itero de novo, tem um novo V. Itero de novo, tem um novo V. E essas bolas nunca se interseccionam. Como é possível isso se o volume é finito? Não dá, né? Tem que se intersectar, senão contradiz que o volume é finito. Essa prova que o Arnold dá aqui. Vocês entenderam o que é que escreve melhor? Entendeu, né? Porque se todos os volumes nunca se intersectam, né? E a soma. Esse cara pode dar no máximo o volume da casca de energia, que é finito. Se esse cara nunca se intersecta, eles são independentes, tem que dar. Por todo o tempo, nunca se intersecta, você teria uma soma infinita de V0. O tamanho do V0 tem alguma importância? Não tem, você vê, porque realmente. Por que o tamanho do V0 não tem? Porque imagina assim, no tempo 1, V0 é menor que epsilon, não importa, mas ele é maior que epsilon 0. Isso aqui no tempo 0. No tempo igual a 1, qual que é a imagem desse cara? V0. No tempo igual a 2, é V0. Se eu assumir que ele nunca se intersecta, o que eu vou ter? Eu vou ter uma soma de V0 de n igual a 0 até infinito. Isso vai dar infinito. Não dá, porque todos os V0, a união de todos eles vai ter que formar no máximo a casca de energia. Tradição. Vamos aqui. Então assim, você tem uma parte aqui interessante pra caramba, que aí é umas coisas de equações diferenciais, tá? Que é se você escrever as equações de Hamilton, provar o teorema de Newton, e aí você vai ver que o volume do espaço de fase é preservado. Mecânica estatística, os caras curtem fazer outras coisas, eles vão pegar a densidade de probabilidade de fazer partícula e provar que ela resolve a equação de continuidade, fizer isso aqui.
Como é o seu nome mesmo? Como é o seu nome? Renato. Hã? Renato. Renato. Bom, Renato, vamos dar aqui um exemplo de pontos que não retornam. Na verdade, é um exemplo de que nenhum ponto retorna. Então, vamos pegar o seguinte, f de f para r. E a f está mapeando x em x mais 1. Isso é um sistema dinâmico. O que ele está fazendo? Está translatando por 1. Aí eu vou notar que μ, sendo a medida de Lebesgue, é invariante. Todo mundo vê que a medida de Lebesgue é invariante. O que é a medida de Lebesgue? Pensa que é o comprimento. O comprimento, a medida de Lebesgue, ela é definida como sendo a medida que, enfim, ela é invariante por translação. Como esse negócio está fazendo uma translação, então ela não pode mudar o comprimento. Então, μ é invariante. Mas é óbvio que nenhum ponto retorna, né? Quer dizer, que ponto retorna? Nenhum, porque você pega, por exemplo, o 1, para onde o 1 vai para 2, você vai para 3, né? O que está acontecendo aqui? Quem que é a medida de Lebesgue de R? É infinito. Então não dá para tirar a hipótese que a medida de R é infinita. Senão. Beleza? Mais alguma coisa que não ficou clara aí no enunciado? A medida a ser feita justamente reflete que você não vai ter para onde levar os volumes todos, né? Você vai ter que sempre, eles vão ter que sempre voltar para algum lugar, porque na reta você pode sempre chegar aos volumes mais para lá. Né? Essa é a intenção? Eu acho que sim. Beleza? Mais alguma aí? Então vamos provar. Antes de provar, vamos dar um. Que horas são? Vamos assumir que esse teorema está provado, beleza? E vamos fazer o seguinte, ó. Pensa no seguinte sistema dinâmico. Considere. O sistema f de 0,1 para 0,1 é o sistema dinâmico que ele manda x em 10x mod 1. Tá claro que você está fazendo ou não? Sim. Então, por exemplo, se eu pegar x como sendo 0,13, beleza? Quem que é meu f de x? Meu f de x eu multiplico por 10, jogo a parte inteira fora e só pego a parte mais fracionária, que seria. Todo mundo concorda? Sim? Não concorda? Lembrando, o módulo ali é. Mod 1, eu jogo o que é inteiro fora. Então, por exemplo, esse x está em 0,1. Aí eu multiplico ele por 10, vai ficar 3,14. Aí o mod 1 fala o quê? Joga a parte inteira fora. Aí vai ficar, se joga, volta a ser 0, então esse é um ponto aqui dentro do número. Beleza? Teorema. Lebesgue é f invariante. Para esse f aí, teria que provar. Vamos assumir que a gente provou esse teorema. Lebesgue invariante. Então, trabalhei em provar. Como você provaria isso? Esse é um truque de teoria da medida. Porque você percebe que a sigma-álgebra de Borel ela é gerada por uma semiálgebra. E aí tem um teorema que fala que toda semiálgebra vai para uma álgebra e a medida se estende unicamente. E uma álgebra é estendida por uma sigma-álgebra e a medida é estendida unicamente. Aí você faria? Não faria isso?
Mas é o que você está fazendo. Basicamente, Beleza, então dá para provar esse teorema. E. Bom, beleza, vamos falar que a gente provou. Como eu provaria que o dígito 7 vai aparecer infinitas vezes? Quer dizer, para quase todo número, agora quase todo número com respeito ao que Lebesgue, quase todo número, o dígito 7 vai aparecer infinitas vezes. A única coisa que eu tenho que fazer é achar uma maneira esperta de escolher E. Concorda? Que eu escolheria? Vocês estão entendendo a ideia ou não? Vamos escolher E como sendo intervalo 0,7, 0,8. Escolhe o E, esse aqui. Se x está em E, x começa com que número? O x que está em E, se x está em E, ele tem que começar com 0,7 alguma coisa, eu não sei. Beleza? Beleza, tá bom. Agora eu pego os pontos de E. Quantas vezes os pontos vão retornar para ele? Infinitas vezes. Lebesgue quase todo ponto vai retornar infinitas vezes para ele. O termo da recorrência fala. Só que toda vez que ele retornar para ele, então por exemplo, ó, toda vez que ele retornar para ele, esse aqui, vamos ver qual é a ação de F. Ó. A ação de F aqui, é shiftar a casa, concorda ou não? Sim. Então, por exemplo, se aqui fosse 7, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona, 1, 2, 3, estou fazendo certo? Ó. Apliquei uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava iterada, x entra em E. Concorda ou não? Sim? Beleza. Então eu vou pegar um número. O que está acontecendo? Se esse número tiver, por exemplo, aqui eu vou, se o A100 for dígito 7, esse A100 entra em E. Na centésima iterada. Beleza? Só que agora o que está falando? Olha, que quase todo número vai retornar para E infinitas vezes. Ou seja, quase todo número que começa com o dígito 7 vai ter o dígito 7 infinitas vezes. Beleza? Então é um começo do teorema. Agora eu vou ter que argumentar que quase todo número realmente aparece no dígito 7. Dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Mas o que a gente provou agora? Já ficou claro que se o dígito 7 aparece alguma vez, vamos discutir isso agora. Ó. Eu provei que se começa com o dígito 7, ele vai ter infinitas vezes o dígito 7. Agora eu teria que fazer algum trabalhinho para provar o seguinte: se o dígito 7 aparece alguma vez, para quase todo ponto ele vai aparecer infinito. Falta um argumento. Porque o itero cai em E. Quando cai em E, o teorema cai em E eu poderia fazer a mesma construção agora para blocos, né? A única coisa que você tem que fazer é criar um conjunto E. Se você quiser que o bloco 735 apareça, como você teria que fazer? Teria que criar um E esperto para esse bloco exatamente aparecer. Vocês não estão com cara de feliz aí? Você não gostou desse exemplo? Estou entendendo. Essa é uma operação que você está fazendo num conjunto que você escolheu. Isso aqui é uma das coisas que eu acho que é uma das mais profundas da matemática moderna. Então é o seguinte, eu estou interessado em propriedade de número, propriedade analítica de número. Isso começou com o Dirichlet. Então, eu quero saber, por exemplo, qual a frequência que o dígito 7 aparece. Eu quero saber se o número, por exemplo, o bloco 735, quantas vezes ele vai aparecer? Qual a frequência que ele aparece? Então, a propriedade realmente de número é profunda de número. O que eu faço para estudar a propriedade de número? Eu crio um sistema dinâmico, provo que esse sistema dinâmico pode ser visto como um sistema estocástico, porque ele preserva uma medida, e aí eu vou tirando a propriedade analítica de número através da estocasticidade do sistema. Então, eu vou provando isso também. Eu não entendi por que se começar com 7 e vai se repetir. Pode estar repetindo. Porque é o seguinte, ó.
Essa aqui, vamos desenhar. Esse aqui é o meu M agora, meu M intervalo 0. Beleza? Eu vou pegar o E. Pega um E qualquer aqui. Esse é o meu E. O teorema fala que os pontos que estão em E, eles vão retornar para E quantas vezes? Infinitas vezes. Os pontos que não retornam têm volume zero. Beleza? Por que volume zero? Porque o volume é zero. Então, Lebesgue quase todo ponto em E vai retornar para E infinitas vezes. Agora, se eu pegar o E como sendo 0,7, 0,8, esse intervalo aqui, o x que começa com ele vai começar com 0,7 alguma coisa. Quantas vezes ele vai voltar para E? Infinitas. Mas toda vez que ele volta para E, significa que o dígito 7 apareceu na expansão decimal dele. Concorda? Então aí eu transformei um problema de entender a expansão decimal de um certo número com um problema de retornar um certo conjunto. Essa é uma ideia muito top. Aí eu falei para você que, então esse argumento está falando que se eu começar com o dígito 7, o dígito 7 vai aparecer infinitas vezes. Mas a minha pergunta não foi essa, é que se quase todo número, quantas vezes o dígito 7 aparece? Eu teria que dar um argumento agora que para quase todo número, eu vou iterar, eventualmente eu intersecto todo número. Esse é um problema um pouquinho mais difícil, mas isso é verdade. A única forma do número nunca ir de volta em E é se ele não tiver 7. Exato, se ele não tiver 7. E o que o teorema fala? Que o conjunto dos números que não tem 7 infinitas vezes tem mínimo número. Entendeu? Então essa foi a... então o que está acontecendo? Isso aqui vai acontecer agora muito na matemática. Eu vou poder falar assim, ó. Todo número, quase todo número tem o dígito 7 infinitas vezes, isso é verdade. Eu provo dessa maneira. Quase todo número tem qualquer dígito infinitas vezes. Quase todo número vai ter qualquer bloco que você quiser infinitas vezes. Ah tá, agora me dá um número que tem... Ainda não sei. Ninguém sabe, porque é quase todo número. Então, porque você prova que esse conjunto que não tem, ele tem medida nula. Você não exibe ele. Mas o conjunto que tem, ele teria medida não nula? Teria a medida total se você restringir ele. Ah, justo. Mas o que eu estou falando assim, por exemplo, você pode provar que você pega qualquer bloco de número, qualquer, 735. Quantas vezes esse bloco vai aparecer? Vai aparecer infinitas vezes. Para quase todo número. Teorema da recorrência. Qual a frequência que esse bloco aparece? Você pode calcular também. Isso tem a ver com propriedade ergódica dessa transformação. Quase todo número vai ter uma propriedade. Vai falar assim, me dá um número com essa propriedade, ninguém sabe. Coisa que ninguém sabe se pi tem essa propriedade. Ninguém sabe se E tem essa propriedade. É um número muito específico. O teorema fala o quê? Quase todo número. O teorema não está exibindo. Mais alguma? Então você só escolhe um intervalo que é conveniente para provar que o 7 vai voltar, mas você tem como provar de qualquer intervalo você consegue chegar no 7. Não. Para esse aqui você consegue. Só que você tem que usar, não sei, você teria que estudar, porque assim, vamos lá. Eu tinha uma propriedade de número, eu criei um sistema dinâmico e percebi que agora esse sistema dinâmico que ele está fazendo é shiftando vírgula. Quando ele shifta a vírgula, os dígitos que eu quero vão aparecer. Tá bom. Agora eu percebi que se o dígito começa com 7, o 7 vai aparecer infinitas vezes. Aí você está falando, se eu tenho um cara aqui, o dígito não começa com 7. E aí, o que eu faço? Não. O que eu teria que fazer agora é uma análise seguinte. Eu pego o intervalo aqui, itero esse intervalo pela ação de f, e algum iterado desse intervalo cai em E. Aí quando intersectar a imagem, aí eu começo o argumento. Tem que fazer um pouquinho mais de conta, mas isso é verdade. A imagem de qualquer intervalo vai entrar em E. Eu teria que usar uma propriedade, eu vou falar que esse cara aqui é um mapa expansor, a derivada dele é 10. Então, se eu pegar um pequeno intervalo, a imagem desse cara cresceu por 10. Eu repito esse argumento várias vezes até intersectar. Mas aí você está vendo o que está acontecendo. Eu estou querendo entender propriedade de número, transformei isso num sistema dinâmico e agora eu estou explorando o que é sistema dinâmico.
o teorema de Poincaré. Eu fiz essa enrolação aqui porque é fácil provar o teorema de Poincaré, a gente só ia conversar por 15 minutos. Então. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo, pode ser? Então, o teorema de Poincaré só tem uma sacada, então vamos lá de novo. Prova o teorema. Então, lembrando que E0 é o conjunto dos pontos que nunca retornam a E. Beleza? Conjunto de todos os pontos que nunca retornam a E. Eu só tenho uma sacada para fazer. É o seguinte, ó. As pré-imagens de E0 são disjuntas. Todo o trabalho, quando a gente provar isso, acabou. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. F de menos M de E0, intersecção com F de menos M de E0 é vazio. Para todo M. É só isso que eu tenho que provar. Uma vez que eu provar isso, acabou. Vamos desenhar? Esse aqui é o meu M. Aqui eu tenho o meu E. Dentro de E eu tenho zero. Aí o que é a pré-imagem? São todos os pontos que depois de M iterações, o que é esse cara aqui? Todos os pontos que depois de M iteração vão cair lá dentro. Beleza? Então eu vou ter a pré-imagem de E0. Aí eu vou ter a segunda pré-imagem. Então esse aqui é o conjunto dos pontos que se eu iterar duas vezes caem em ele. Eu estou falando que esses caras não podem se intersectar. Beleza? Vamos ver o que acontece se eles se intersectar. Vamos tentar ver aqui. Vou desenhar o M aqui. E o desenho é praticamente a prova. Eu já vou desenhar E0. Aí eu tenho aqui F menos M de E0. O que isso aqui está falando? Isso aqui está falando que esses pontos eles vão bater lá em E0 depois de N iterações, por definição. Né? Vamos imaginar agora que aqui eu tenho F de menos M de E0 e eles se intersectaram. Beleza? Eles se intersectaram. O que vai acontecer? Pega esse ponto X na intersecção. Esse ponto X, e vamos tomar M maior que N, só por conveniência. O que vai acontecer? Depois de N iteradas, o que vai acontecer com o X? Depois de N iteradas. Por definição, ele bate em zero. Bom, beleza. Aí eu continuo iterando. Depois de N iteradas, o que acontece com o X? Bate em zero de novo. Então ele retornou para E0, que é impossível. Aí contradiz a definição de E0. Quer que escreve isso? Tá claro. A ideia seria o seguinte, ó. Vou falar. Tá. Vou pegar X na intersecção. Eu vou definir Y como sendo Fn de X. Eu noto que pertence a E0. Eu noto que se eu definir agora F de M menos N de Y, isso também tem zero. Aí contradiz a definição. Então, tem uma contradição. Na verdade, nada
fiz, eu só escrevi o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, que por definição, depois de M ele entrou. Beleza, bateu em E0. Aí tem um ponto em E0. Aí o itera, depois de M menos M, aí ele tem que entrar porque ele estava na pré-imagem de F menos M. Então ele entrou de novo. Então ele retornou para E0. Porque ele entrou com M e depois entrou de novo com M menos M. Então contradiz, então beleza. Então, isso não pode, porque senão os pontos serão retornando. Então as pré-imagens são disjuntas. Beleza? Aprovado. Essa observação de novo. Então isso já é suficiente para cumprir quase todos os passos? Eu não sei. Quase para imagens? Não, eu não sei. Eu só vi que elas são disjuntas. Porque assim, poderia acontecer que esse zero é um ponto só, aí não vai cobrir nada, né? Eu por enquanto não sei nada. Só percebi que elas não podem ter intersecção. Agora eu vou pegar a união de 1 até infinito das pré-imagens de E0. Eu vou notar que isso é contido em M. Isso aqui é claro, né? Agora, eu tenho uma medida definindo uma sigma álgebra. Então vai acontecer o seguinte: isso aqui tem que ser finito, concorda? Porque a medida de ele é finita. Então agora eu vou usar, calcular a medida da união de F Mas o que acontece? Eu tenho uma união disjunta. Como a união é disjunta e a medida é sigma aditiva, a medida da união é a soma das medidas. E isso aqui é menor que infinito, porque isso aqui está contido em M, a medida de M é finita. Mas com certeza é finito. Beleza? Isso é finito porque... Então, lembrando que M é finito. Beleza? Beleza. Agora, aqui eu vou usar invariância. O que significa a medida ser invariante? Isso é medida de zero. Isso é medida exata. Mas aí eu tenho. Isso aqui tem que ser menor que infinito. Concorda? Tá. O que vai ter que acontecer aqui? Eu estou somando um número infinito, às vezes está me dando um número finito. Quem tem que ser esse número aqui? Esse é zero. Não concorda? Ou esse negócio é identicamente nulo, ou ele é infinito. Porque assim, ó. Esse cara aqui eu tiro da soma. Eu tenho soma de 1 ao infinito. Quanto que dá? Dá infinito. A não ser que toda parcela é nula, esse negócio é infinito. Então significa que a medida de E0 tem que ser nula. Porque eu tenho uma soma constante, um número constante, né? Esse número tem que ser nula. Beleza? Tá bom. Só falta uma coisa. Então, essa aqui eu provei a primeira fase. Qual é a primeira fase? Que o conjunto dos pontos que nunca retornam tem medida nula. Mas eu falei que todo ponto retorna infinitas vezes. Beleza? Então vamos provar isso também. Mas antes disso, vamos ter certeza que essa prova ficou clara. Ficou claro? Ficou claro onde foi usado que ele é finito? Ficou claro onde é usado que é invariante? Beleza. Agora vamos provar que os pontos retornam infinitas vezes. O que eu vou fazer? Eu vou notar. Então o que acontece? Se. Então, vamos ver o seguinte, ó. Se x que está em E retorna apenas
finitas vezes, vamos fazer isso junto aqui. O que teria que acontecer? Estou falando que x só retorna finitas vezes. Então ele retorna uma vez, duas, três, quatro, aí nunca mais retorna. O que teria que acontecer? Ia ter que quebrar a invariância da medida? Talvez. Não vai quebrar a invariância, mas o que vai acontecer? Vamos pensar junto. O x cairia em zero. O x vai ter que cair em zero. Beleza. Como que eu escrevo isso? Vocês estão entendendo? Se ele retornar só finitas vezes, ele vai, bate, e por definição ele tem que bater em E0, porque ele nunca mais vai retornar. E E0 é os pontos que retornam. Mas a gente não poderia começar com um conjunto de medida diferente, zero? Sim, o conjunto tem de zero. Eu pego um ponto nesse conjunto de medida não nula. Porque o E tem medida não nula. Né? O que eu teria que escrever? Dita para mim aí, Brian. Retorna muitas vezes, implica que após uma quantidade Então de vai existir. interações, Vai existir. Se ele só retorna finitas vezes, vai existir algum K. então aqui é ficar, Um K. Tal que acontece? que é ficar aplicado a x, Então, X ele pertence a F menos K. é, Todo mundo concorda? Porque isso está falando que esse aqui são os conjuntos que eles vão retornar K vezes e depois não vão mais retornar. Beleza? Então vamos considerar F como sendo o conjunto dos pontos que retornam só finitas vezes, eles vão morar nisso aqui, né? Concorda? Isso aqui são todos os pontos que vão retornar só finitas vezes. Então, eles vão retornar. Bom, são os pontos que retornam uma vez, depois nunca mais retornam. Os pontos que retornam duas vezes, depois nunca mais retornam. Os que retornam três vezes, depois nunca mais retornam. Beleza? Tá. E a medida de F, com certeza é menor ou igual para o momento da medida da união de um F infinito de F menos K de zero. Que é, na verdade, a união, é a soma. Aí eu vou usar os mesmos argumentos que eu usei da outra vez. Da medida. F menos K. De zero. Aí eu vou usar a invariância da medida. De zero. Então, o conjunto dos pontos que só retornam finitas vezes também tem medida nula. Então, quase todo ponto retorna infinita vezes. Beleza? O senhor poderia, por exemplo, ao invés de criar um conjunto F, o senhor poderia, por exemplo, criar uma nova G, que é F, K vezes iteradas, e aí, provavelmente, da segunda parte, dizer que ela vai ter que cair zero. Então, como é? Repete, eu me perdi, vai. Ao invés de criar um F, você não criar uma G. G é um conjunto. Não, criando G é uma função. Uma função. Que ela é FK vezes iterada. E aí ela já não recai na G é igual a F K. É isso que você falou? Isso. Tá. E aí você não poderia usar isso, partindo da hipótese disso, para chegar no fato daquela a segunda prova que você fez, para dizer que ele vai recair em zero e portanto Eu acho que é igual, porque aí o que você estaria fazendo? Você estaria pegando a pré-imagem da G. Sim. Mas que é a pré-imagem que é exatamente o que eu escrevi, tá vendo? Só que aí, eu acho que a ideia, a possibilidade da ideia é praticamente o mesmo espírito. Só que aí eu vou pegar para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, porque são os pontos que só retornam finitas vezes. Você concorda que os pontos que retornam finitas vezes tem que estar contido aqui, né? Historicamente, o que acontece? O Poincaré discute isso. Então, ele discute já no contexto de sistemas hamiltonianos, então ele percebe que os pontos vão ter que retornar. E aparentemente a história é que o Poincaré
Eu não sei quando vocês querem ouvir história. Já acabou? Já é 1 hora no ponto? Não, até as 10. Não, eu já estou com sono. A história é que o Poincaré, ele tentou provar, isso que agora é fofoca da ciência. O Poincaré, ele provou que o sistema solar era estável. Beleza? Provou. Aí você sabe que o Pythag Le Flair, vocês já ouviram falar dele? Tem a distribuição do Pythag Le Flair, é um cara ferrado também. O Pythag Le Flair catava a mina que o Nobel queria catar. Vocês não sabem essa história? Não. Beleza, então é um assunto sério. Eu lá e catou minha namorada. Vocês estão gravando isso aí. A gente corta depois, pode falar. Tá? Aí ele catava a mina dele. Aí, quando o Nobel criou o instituto e criou o prêmio Nobel, ele deixou a matemática de fora, porque o Pythag Le Flair catava a mina dele. Aí beleza, o Pythag Le Flair chegou pro rei da Suécia e falou, ó, o negócio é o seguinte, o Nobel pisou na bola, nós vamos criar um prêmio aqui, vai ser o prêmio do rei da Suécia, vai ser muito mais top que o Nobel, e a gente cria uma revista de matemática que vai ser a mais top também. Beleza, criaram, ele convenceu o rei da Suécia criou o prêmio. E aí ele foi pro Poincaré e pediu, falou, cara, manda um artigo aí pra competição, né? O Poincaré mandou. O que o Poincaré concluía? Ele concluía que o sistema solar é estável. Beleza. Aí ele foi, mandou, ganhou o prêmio, melhor artigo. Aí os caras pegaram, criaram a revista Acta Matemática, já vou falar, uma das grandes revistas de matemática. Cara, publicou lá todos os volumes do prêmio do Poincaré. Mas por que publicou? Porque você já sabe que quando você manda um artigo para ser publicado, os caras mandam para o revisor, né? Aí mandaram o artigo do Poincaré para o revisor. Aí era um moleque. O cara leu, não entendeu nada. Sei lá se não entendeu nada, tá lendo, tá demorando. O Pythag Le Flair querendo publicar. Aí ele pegou o referee report assim. Tava lá, eu não entendi a passagem tal, do teorema tal. Aí os caras, não, mete em marcha, pode publicar aí, esquece esse cara, manda pro Poincaré, mas publica. Aí publicou a revista Acta, aí vai pro Poincaré lendo, não entendeu a passagem tal. Puta, cara, a passagem tá errada. Então tá tudo errado. O Poincaré provava o seguinte, se você tem a F, você pode ter pontos fixos pela ação da F. Então, F de P igual a P. Em sistemas dinâmicos, você prova que vai ter certas variedades, que são invariantes, que são chamadas de variedade instável e variedade estável. Você tem um conjunto de todos os pontos que vão tender a P exponencialmente rápido e um conjunto de todos os pontos que vão tender exponencialmente rápido no passado. Poincaré provava que essas variedades não podem se tangenciar ou se intersectar. Aí quando esse moleque falou isso, ele percebeu que estava errado, que podia. Quando elas se intersectam, aí o Poincaré falou, cara, isso tem uma complexidade tão grande que não dá para entender, não dá nem para desenhar. Porque o que acontece? Se você tem um ponto desse aqui, se você tem um ponto, vamos imaginar que ela se cruzou transversalmente. Esse ponto vai ter que ser mapeado numa nova. Se eu mapear esse ponto agora no futuro, vai acontecer? Esse ponto perde intersecção, ele vai perder intersecção de novo, então vai ter que ter um outro ponto de intersecção aqui. E se eu mapear de novo, vai ter que ser mapeado em outro ponto de intersecção, concorda? Então esse gráfico aqui fica assim. E se eu mapear para o passado ele está se acumulando aqui, concorda? Então vai ter que ter um outro ponto de intersecção aqui. Beleza. O conjunto limite desses pontos de intersecção e os pontos que sobrevivem aqui, que nunca saem dessa região, formam um conjunto de campo. Aí o Poincaré falou, não dá para entender isso aí, é muito complicado. Então o sistema agora que era estável não é mais estável. Aí o Pythag Le Flair falou, cara, você vai pegar agora esse dinheiro que eu te dei e comprar todos os volumes da Acta Matemática e tirar da circulação. Aí foi o que ele fez, mas no IMPA tem um volume. Conseguiram tirar todo o volume. Mas aí o Poincaré estava estudando esse negócio da recorrência nesse contexto. Né? Você tem o sistema newtoniano, você pega o mapa dele. E a matemática brasileira, ela veio disso aqui também. Se você pegar a galera do IMPA, começou com isso, Peixoto e tal, então assim, sistemas dinâmicos,
cruzado, vai ver o que aconteceu. Aí a complexidade é tão grande que não dá. Beleza? Fala aí. Eu tenho uma dúvida sobre o que você tinha falado antes sobre a questão da entropia do universo poder voltar. E a minha dúvida é porque parte do teorema pressupõe que a medida do conjunto seria finita. Mas não tem como garantir que a medida do universo inteiro é finita. Não, do universo eu não sei, porque o universo é uma pergunta muito complicada. Eu falei da caixa. Você tem a caixa, você tem o gás ali, e o volume daquela caixa é finito. Eu coloco o gás naquele canto, deixo o sistema evoluir, ele vai preencher. Isso é uma questão muito mais profunda, cara, porque assim, não tem a ver. Isso é uma coisa que os caras estudam até hoje, eu não sei, vira uma coisa meio de lógica. Inclusive eu nem curto muito, porque eu não entendo. Porque assim, ó, se você escrever a lei de Newton, o que está a lei de Newton? Na variação do momento. Ah, então M massa constante, D2x, dt2 igual a f de x. Né? Agora eu vou fazer a seguinte transformação. Eu vou criar uma ação de um grupo, isso aqui forma um grupo. O grupo vai ser G, vai ser do meu espaço de fase M para o meu espaço de fase N. Espaço de fase estendido, e ele vai mandar T para menos T. Beleza? Ação, reversão temporal. Qual que é a ação do grupo na equação de Newton? Nenhuma. Porque se mandar T para menos T, como tem 12 derivados aqui, se manda T para menos T, T para menos T, fica igual. Concorda? Então, o que está acontecendo? Qualquer órbita da solução newtoniana pela ação de G é invariante. Isso está falando que tanto faz, pela lei de Newton, tanto faz para o passado como para o futuro. Então, não tem passado e futuro nas leis da mecânica. Então tá, o que é futuro para você nessa caixa aqui? Eu coloquei o gás aqui, o que é futuro? Futuro é a entropia crescer. É assim que o pessoal mecânica estatística chama de da seta temporal, que já não tem nas equações de Newton. Então a seta temporal é um problema estatístico. Só que aí o Poincaré fala, não é só um problema estatístico, porque como o volume é preservado, essa seta temporal alguma hora tem que ser, sei lá. A gente que estuda isso, não sei. Professor, seguindo a onda da pergunta dele, é claro que a definição que a gente fez para a recorrência é de um espaço mensurável para ele mesmo, né? A atuação dessa função. Mas, buscando talvez explorar mais conceitos de expansão cosmológica, se a gente tivesse de fato um espaço compacto, a gente pode desenvolver alguma forma de análise para espaços compactos em expansão, para tentar ver quanto o teorema de Poincaré falha. Eu tenho vários problemas com essa pergunta, eu não sei o que é expansão cosmológica. Tipo, digamos, por exemplo, que a gente tem um espaço mensurável de compacto, assim. E talvez de alguma forma, eu não sou muito versado em teoria da medida, mas se a gente conseguir trazer isso com outro espaço, com outra medida, como se fosse uma expansão de fato desse espaço, ao longo da movimentação do elemento do espaço-espaço, a gente consegue de alguma forma estudar o quanto que o teorema de Poincaré falha, o quanto que E0 se expande, o quanto que pontos podem não retornar, o quanto que esse espaço de pontos que não retorna a eles mesmos consegue aumentar ao longo do tempo. Cara, eu não tenho certeza que eu entendi sua pergunta, mas eu vou tentar traduzir. Isso é um tema de pesquisa. Na verdade, eu estou entendendo que você está falando assim. Você tem um espaço de fase aqui, inclusive isso está no livro do Arnold também. Esse aqui é ele. Você está falando que você não pode considerar ele, você tem que considerar ele estendido, com T. Então, se você pegar um cara aqui, ele pode, sei lá, né? Agora você tem uma família de transformação. É isso que você está falando, né? Isso. Cara, esse problema é super complicado. Esse, inclusive, é problema aberto. Isso aqui agora chama sistema. Ah, o Lucas estudou coisa desse tipo. Você tem uma família aqui que vai mudando. Só que ele assumiu que essa mudança aqui é ergótica, né? Como é que você fez? Só que cada Não, sim, mas foi o que você fez. O negócio é assim, se você não tem nenhuma hipótese sobre a mudança, sei lá, complicado. Mas o que o teorema de Poincaré fala é que é o seguinte, ó, aqui, o sistema como um todo, agora que você está olhando como o tempo mudando, você
você tem que ter uma medida. E não só em cada T fixado. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida aí, o que vocês vão fazer? Escrever por Lucas. Oi. Professor, aquela demonstração que eu sugeri antes, ela poderia lembrar se ao invés de tomar pontos lados, a gente tomasse o conjunto de todos os pontos unidos, aí eu observasse a medida desse conjunto, a primeira iterada? Porque a gente tomou, de uma certa maneira, a gente fez o que você está pensando. O E0 é o conjunto de todos os pontos, que nunca retorna, entendeu? Então a gente já tomou. Aí se a gente pegar um que a medida é maior do que zero, a gente chega numa contradição. Provavelmente teria que ser zero. Aí eu não entendi. Mas você pode me explicar depois. Tem uma sutileza aí, é que Mi quase todo ponto retorna, né? Concorda? Vocês estão percebendo que, no caso geral, esse teorema pode ser trivial, né? Vocês perceberam isso ou não? Não? Exemplo. Pega um sistema dinâmico. Só dar um exemplo assim, esse teorema, qualquer teorema muito geral, ele não serve para muita coisa. Você vai ter que usar o teorema muito geral com algum outro teorema legal, né? Então, exemplo. Pega f de 0,1 para 0,1. A f ela manda x e x dividido por 2. Beleza? A medida invariante aqui a Mi é Dirac no zero. Faz sentido não? Vamos ver, porque o que está acontecendo aqui? Eu tenho 0 e aqui tem 1. Se eu der qualquer ponto aqui, qual que é a ação da F? Dividir por 2. Qual que é a ação da F? Dividir por 2. Ação da F dividir por 2. Isso aqui você pode provar que a única medida boreliana que a F vai preservar é a medida de Dirac no zero. Beleza? Só que esse teorema fala que Mi, quase todo ponto, retorna. Mas esse Mi quase todo ponto retorna só o zero. Concorda? Só o zero retorna. Então vira um teorema trivial. Fala que o único ponto recorrente nenhum outro ponto é recorrente. Então, em geral, o que o pessoal vai fazer? Você vai ter que construir. Então, esse aqui é um problema que, inclusive, o pessoal, a galera que trabalha com mecânica estatística tem. Você tem seu sistema dinâmico, você constrói uma medida invariante para ele. Agora, você vai ter que provar que essa medida invariante tem densidade. Porque esse aqui é o seguinte: se a minha bola tem volume zero, a medida da importância zero para ela. Inclusive, em sistemas dinâmicos, isso chama medida física. Beleza, só chamar a atenção que, se você não tomar cuidado, esse teorema também ele pode ser um teorema inócuo. Você está falando um teorema sobre um ponto. Beleza, então.